Vamos lá para mais uma nova aula hoje nossa. Agora vocês, por favor, coloquem o cabeçalho, que a professora já passará a pauta, ok? Essa é a pauta? Então, por favor, Escola Novo Estilo, Campo Grande, 19 de maio. Terça-feira. Pauta: sintagma nominal, função, sentido e flexão dos determinantes. Páginas 2 a 9 do CA e tarefa, páginas 10 e 11 do CA. Ô, professora, e a tarefa do Dom Quixote, a gente vai corrigir? A tarefa, Não, que era era só uma história? produção em quadrinhos, a professora pediu para que vocês enviassem a foto no WhatsApp para eu corrigir. Entendi, eu vou mandar. Professora, eu não te adicionei. Lá no grupo vocês possuem o contato da professora. Eu adicionei todo mundo. Eu adicionei o Rian, o Caléu, o Guilherme, o... Então vamos Eu lá, por saí fora. gentileza, copiando a Tá bom. pauta. Não esqueçam do nosso combinado. Eu adicionei o Felipe Franco que me adicionou uma hora. Matheus, terminou a pauta? Tô terminando. Então vamos lá, ó, o combinado que nós fizemos. Todos copiaram? Podemos prosseguir? Pera aí, professora, rapidão, tá indo. Podemos prosseguir. Ok. Por favor, já peguem o caderno de atividades, abram na página 2. Ok? Tô pegando aqui o CA. Caderno de atividades, o CA. Eita, pega. Então vamos lá. No caderno de atividades, página 2, nós iniciamos o nosso conteúdo, tá bem? Então vamos observar com a professora que nós começaremos a nossa explicação, tá? Então vamos lá.
No primeiro momento, nós temos que identificar o que é um sintagma nominal, tá? Então, vamos lá. Sintagma nominal é a unidade significativa, cujo núcleo é um nome. O sintagma nominal pode ser constituído apenas pelo núcleo ou pelo núcleo acompanhado de determinantes. Então, vejam só. O sintagma nominal de uma oração, ele sempre é aquela parte, aquele pedacinho da nossa frase que nós chamamos de sujeito. Vocês se recordam que é um sujeito da oração? Por exemplo, os alunos estão estudando. Qual é o sujeito da oração? Aluno. Os alunos, né? Os alunos é o sujeito. Então, nós chamamos de sintagma nominal. Tudo bem? Então, o sujeito, ele é o sintagma nominal da minha oração. No meu sintagma nominal, muitas vezes eu tenho os determinantes. O que são os determinantes? São aquelas palavras que acompanham o núcleo do sintagma. E o que é o núcleo, professora? O núcleo, ele pode ser um substantivo, que é um nome, ou um pronome, tá bem? Por exemplo, o exemplo que a professora citou, os alunos. Qual é o núcleo deste sintagma nominal? Alunos. Por quê? Porque ele é o substantivo. É ele que está praticando a ação, tá bem? Então, o núcleo sempre é a palavra mais importante do sintagma. No caso, ou ele é um substantivo ou um pronome. Neste exemplo que a professora citou, nós temos um substantivo, ok? E nós temos, frisando mais uma vez, os determinantes, que são as palavras que acompanham os núcleos, o núcleo. Então, neste exemplo que a professora deu, os alunos, nós já identificamos que alunos é o meu núcleo, os é o meu determinante, porque ele está acompanhando este núcleo, ok? Então, vamos lá para um exemplo bem fácil, bem legal. Qualquer dúvida é só perguntar. Nós temos as funções dos determinantes. Por quê, professora? Porque os determinantes, eles recebem classificações também. Tá? Professora, Sim. eu mandei para você no WhatsApp já, como PDF. A tarefa da aula passada, Matheus? Já mandei, olha aí. Ok, obrigada. Vamos prestar bastante atenção agora neste conteúdo, tá? Que é o conteúdo também novo. Então, nós temos funções dos determinantes. Especificam ou complementam o significado no núcleo do sintagma. Os determinantes, eles indicam o gênero de substantivos comum de dois gêneros e indicam um número singular ou plural de substantivos que não sofrem flexão de número. Então, nós temos aí os determinantes que eles indicarão o gênero e o número, tá? Então, através dos determinantes que eu flexiono, que eu coloco em concordância o meu núcleo, tá? Se o meu determinante estiver no singular, o meu núcleo deverá estar no singular, tá? Se ele estiver no singular plural, singular feminino, o meu núcleo deverá estar no singular feminino. Então, é o determinante que falará qual é o gênero e o número do meu
núcleo. Entendido por enquanto aqui? Sim. Ótimo. Então, dando sequência, na página 3, nós temos exemplos de determinantes, ok? Então, quando o meu determinante, ele recebe a classificação de adjetivo. A função qualificar, explicar, especificar o substantivo ao qual se referem. A flexão, os adjetivos geralmente são flexionados em número, que é singular ou plural, e gênero, masculino e feminino. Os meus artigos, a função especificar, particularizar ou generalizar o substantivo. Os artigos que especificam ou particularizam são chamados de definidos. Os que generalizam são os indefinidos. Então, eu utilizo o meu artigo definido quando eu quero especificar. Lembram disso? Quando eu sei realmente quem é o sujeito. E eu utilizo os indefinidos quando eu quero falar num todo, que eu não tenho conhecimento de quem ou do que eu estou falando. Por favor, nada de risquinho na imagem que a professora está passando aí. Depois eu tenho a flexão. Os artigos são flexionados em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, como ocorre com substantivos, palavras que os artigos acompanham. Então, mais uma vez, relembrando que a flexão, eu dependo do meu determinante para eu saber o gênero e o número, ok? Nós temos as classificações dos artigos, tá bem? Prestem bastante atenção aqui quando a professora está fazendo um contorno de rosa. Nos artigos definidos, eu tenho o O. Qual é o gênero do O? O O é masculino ou feminino? Masculino. Masculino. Ele assim, qual é o número dele? Como assim, professor? Olha só. Singular. Presta bastante atenção. Singular. Gênero, aqui está. Singular, não é plural, não. Singular. Nós. Gênero é masculino ou feminino. E número, singular e plural. Tá? Então, qual é o gênero? Masculino. Qual é o Feminino. Singular. Bem, singular. O A, qual é o gênero? Feminino. Qual o número? Singular. Ótimo. Os, qual é o gênero? Masculino. Masculino, plural. Masculino. Qual é o número? Plural. E o A, Eu marquei de qual texto é aqui o no meu. gênero? Feminino. Qual o número? Plural. Muito bem. Então, nós temos que memorizar isso. Quando a professora perguntar qual é o gênero, eu tenho que lembrar que é masculino e feminino. Quando a professora perguntar qual é o número, na língua portuguesa, eu respondo em singular ou plural. Fácil até, professora. É fácil. Tem que prestar bastante atenção. Aí fica tranquilo, tá? Então, quando eu utilizar o, a, os ou o as, eu estou falando de artigos definidos, que são aqueles que particularizam, que eu sei qual é o meu substantivo, tá? Observem aqui o exemplo
que nós temos? A casa está em construção. Qual é o sintagma nominal desta oração? Que página, Pro? Qual é o sintagma nominal da oração? A casa está em construção. Casa. A casa. Então, essa parte aqui, a casa, eu chamo de sintagma nominal, que é o meu sujeito, certo? Qual é o núcleo do meu sintagma nominal, a casa? A. Casa. O núcleo Não. é a palavra principal. Lembra que pode ser Casa. substantivo ou pronome? Qual que é? Casa. Casa. Está. Então, vamos lá. Meu sintagma nominal, o meu núcleo, a casa, o núcleo é casa. Tá bem? E o A? Qual é a classificação desse A? Nós estamos falando dele. Artigo definido. É um artigo definido. definido. Então, se ele é um artigo definido, ele recebe o nome de determinante. Tá bem? Porque este determinante, ele que nos indicou que o meu núcleo deveria ser masculino ou feminino? Masculino. O A é feminino. Singular ou plural? Singular. Singular. Então, foi este determinante, o artigo A, que nos indicou que seria singular e feminino. Ok? Vocês compreenderam essa parte que eu disse do artigo definido? Sim. Eu tenho que achar o meu sintagma nominal, identificar o meu núcleo, e o que não for núcleo do meu sintagma nominal, recebe o nome de determinante. E os determinantes, eles possuem as flexões de gênero e número. Ok? Ok? Sim. Ótimo. Professor, falta 6 minutos. Ótimo. A professora que estiver mais próximo, avisa vocês. Agora, o outro exemplo que nós temos são os determinantes classificados como artigos indefinidos. Os artigos indefinidos, nós temos uma, uns e umas. Os masculinos são e uns, e os femininos, uma e umas. Nós temos e uma singular e uns e umas plural, ok? Depois nós temos lá um exemplo, uma casa está em construção. Qual é o sintagma nominal da oração? Qual é o sujeito? Uma casa, porque é ela que está sofrendo a ação. Lembram lá no 5º ano que vocês estudaram sujeito e predicado? Lembram? Então, o sintagma nominal nada mais é do que o sujeito, tá? E está em construção é o predicado. Então, nós temos que relembrar o que é sujeito, tá bem? Então, nesta oração eu tenho uma casa. Qual é o núcleo do meu sintagma nominal? Qual é a palavrinha principal? Casa. Casa, muito bem. Então, casa
é o meu núcleo, Núcleo. certo? Qual é a palavra, então, que acompanhou o meu núcleo do sujeito, casa? Uma. Uma, muito bem. Então, uma, ele recebe o nome de Qual que é o nome? Determinante. Determinante. Tudo bem. Este determinante, ele tem classificações. Qual é a classificação dele? Feminino ou masculino? Feminino no singular. Feminino singular. Então, isso que nós temos que relembrar, tá? Então, este determinante recebe o nome de artigo definido, feminino singular, certo? Então, eu tenho que classificar. Este determinante é artigo indefinido feminino singular, certo? Então, copiem esses dois exemplos aqui que a professora tentou fazer uma letrinha por cima para vocês compreenderem no caderninho de vocês. É identificar qual é o núcleo, qual é o determinante, qual é o sintagma nominal de cada uma dessas duas orações. Por favor. Tem que fazer agora? Agora, depois a professora passará para a próxima explicação. Pro, é para copiar só o exemplo ou é para copiar os artigos? As duas orações, tá bem? Só os dois exemplos. A casa está em construção e uma casa está em construção. Aí você vai identificar qual é o sintagma nominal, qual é o determinante e qual é o núcleo. Todos copiando, que depois a professora vistará essa atividade, hein? Professora, só copia os dois exemplos? Os dois exemplos com essa explicação que a professora fez em vermelho e azul. Caso a conexão caia, a professora enviará um novo link, ok? Tá bom. Tudo bem, Felipe Galan? Tá copiando? Ótimo. Assim que nós retornarmos, a professora já explicará o próximo conteúdo, tá bem? A sequência, não é o próximo, é a sequência. Pro, é só para classificar o que você classificou aí ou está em construção também? Não, só isso que a professora fez aqui. Se você quiser colocar lá, está em construção, só para você não esquecer que é o predicado, você pode. Mas, por enquanto, não há necessidade.